começando os trabalhos. Atrás eu vi um vídeo sobre alguma coisa, foi num comentário no Joe Rogan. Vai saber se estão falando diretamente a meu respeito, talvez. Quero acreditar que não, quero acreditar que não. Mas apenas então para fazer uma comparação aí com a minha vida, no sentido de que você estava falando ali, fazendo uma comparação entre os irmãos Gracie, né? E como eles. Pode que eu sou um pouco gripado, ou com alergia. Os irmãos Gracie eventualmente haviam. Um eventualmente, não sei se de alguma forma foi ordenado eh, pela família, não sei, porque alguns eventualmente foram mais voltados para campeonatos que envolviam lutas de artes marciais misturadas, né? Ou mesmo até outros torneios. E Pride, o que tinha de MMA na época, né? Mas o Pride acho que MMA não era a mesma coisa, nem hoje. Não sei, também não entendo muito a história. E uh, uma coisa interessante a se analisar a partir disso é que, então, eventualmente, alguns desses irmãos Gracie foram destinados para esses torneios, enquanto, né, não sei se alguns outros irmãos ou um específico, se não me engano, aquele tal de Rickson, eventualmente foi destinado para, ou ele mesmo, não sei se ele se destinou para ensinar pessoas que não conheciam o jiu-jitsu, é, foi ensinar pessoas que não sabiam lutar, né? Enquanto os outros foram de alguma forma espalhar mais aí o jiu-jitsu pelo mundo, de certa forma também influenciando pessoas a, a buscarem a luta de alguma forma, porque mesmo a exposição da luta faz com que outras pessoas desejem lutar também, né? Então, os gregos meio se dividiram. O Rickson, em relação à questão da escola, supostamente, pelo que eu escutei, supostamente nesse sentido, embora já ele participasse também de torneios, pelo menos de jiu-jitsu, não sei se ele participou de torneios de artes marciais misturadas. Eu não entendo muito. Mas assim, depois dizendo que os outros Gracie eventualmente iam lutar com ele, eventualmente apanhavam e tal. Acontece o seguinte, né? Se eventualmente isso de alguma forma for algum tipo de comparação, porque eu fiz um vídeo um tempo atrás referente à questão do nocaute, né? E que eu não queria eventualmente aprender a ser nocauteado para não precisar ser nocauteado no futuro. E eu não queria demonstrar a força de levantar, porque eu acho que isso não era uma utilidade na minha vida. Eu não queria eventualmente apanhar como criança, para depois aprender a apanhar como adulto, né? Eu acho isso uma total falta de noção. E eventualmente eles falaram isso também ali em relação aos Grace. Acontece o seguinte, eu nos meus ministérios, no final também tive, mesmo que eu estivesse no final em luta, embora não precisassem de muitas dessas lutas, né? Mesmo em meio a lutas eu acabei sim também ensinando muitas coisas. E não apenas mediante exposição. Eu realmente tive a oportunidade de ensinar muitas pessoas. Informações muito boas e muito interessantes e levar também paz espiritual e tranquilidade espiritual por conhecimento e por música e mesmo por outros instrumentos, mesmo por labor efetivo. Então, assim, no final, de certa forma, como até os embora eles não falaram isso no vídeo, eles queriam focar que o Rickson estava eventualmente lhe ensinando para os outros, ou seja, como se os irmãos eventualmente não estivessem. De repente os irmãos até também davam aula, mas também lutavam. Só que de qualquer forma os irmãos mais, alguns, não sei nem se mais novos, mas alguns irmãos do Rickson eventualmente foram para MMA ou alguma coisa assim, mas eles influenciaram outras pessoas a desejarem a luta. Eu não, eu fui além disso. Eu fui além disso. Se outras pessoas eventualmente foram para algum lugar como a praia para ensinar pessoas que não sabem lutar a lutar, eu eventualmente no final acabei fazendo a mesma coisa com as minhas atividades. Levei tranquilidade, levei é, um realento, vamos dizer assim, e um real me levei muitas informações e muito conhecimento a pessoas que precisavam no sentido de é, que precisavam dessas informações no sentido de recuperação, então no sentido inclusive de realento. Então é aquela coisa, se eu apanhei como criança, embora no final depois eu percebi, mesmo com questões infantis, no final, apanhando no final eu percebi que eu estava certo, ou seja, no final se fazia os irmãos Gracie desistirem da luta. Não, eu muitas vezes, né, eventualmente não queria debates argumentativos justamente porque eu achei que eu não conseguiria encontrar argumentos para bater de frente. Ou em outras situações, em complemento em relação à questão de saída de qualquer atividade, no meu caso ainda foi um pouco diferente. No meu caso foi um pouco diferente, porque não só.
Eu achei que eu não conseguiria em relação a conhecimento. Eu achei que eu não teria comportamental para isso. Então, como é que eventualmente eu iria superar outras pessoas, inclusive decorrentes do ocultismo, e com comportamentos absolutamente nefastos, mas com mais estudo do que eu falei, pô, mas só posso fazer de um jeito, se eu tiver um grande comportamento e conhecer mais informações deles. Eu não estudo tanto, então eu vou ter que misturar bastante estudo com muito comportamento, que é uma coisa que eu não queria fazer e nem achei que teria capacitação para fazer naquele momento. Claro, lógico, porque eu não queria. Se eu quisesse ter um comportamento, eu teria, e aí bateria de frente com todo mundo. Aí sim, aí eu teria realmente condições, e aí eu ganharia mesmo. Aí não tem como. E não ia, aliás, seriam até coisas muito rápidas para fazer, né? Então, aí sim, seria rápido, mas seria rápido porque eu teria comportamento, eu teria proteção de Deus o tempo inteiro. Porque estaria sem pecado. Aí ok. Aí jogo de bola, mas como eu não fiz isso, como não queria, toquei o barco e fui verificando as informações na medida que elas vinham. E algumas coisas eventualmente demoravam para eu perceber que eram erradas ou que eram verdadeiras. Aliás, verdade teve muito pouco. Assim, mas em relação a algum tipo de questão familiar, deixa eu dar uma, uma apoiada. Em relação à questão familiar, bom, se fosse o caso, poder-se-ia trazer eventualmente argumento. Não teria problema nenhum. Muitas de questões familiares que eu eventualmente tive, inclusive, poderiam não ter sido feitas de maneira provocativa. Então, então não é que eventualmente eu desisti, eu fiquei com medo de eventualmente estar errado. Então não necessariamente tive fé. E é verdade, não, se eu acredito em Deus, não, mesmo que eu, talvez como criança, depois eu virei ateu, mas como criança, de repente, até poderia ter acreditado numa ideia de Deus. Não quer dizer que eu acredito que Deus seja absoluto. Até porque eu não sei, eu não entendo muito desses conceitos. E também não fui muito ensinado pela minha família, diga-se de passar. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, eu não fui ensinado. Ah, e muito menos em relação à questão bíblica. Muito pouco. Praticamente nada. Mas, além disso, se eventualmente estão tentando fazer uma comparação com a questão de que algumas pessoas da minha família foram de alguma forma tentar ensinar outras pessoas na praia, foram focar escolas e ensinar pessoas que não sabiam lutar. Pois é, mas foi justamente o que eu acabei fazendo nos meus ministérios. Né? Eu fui, na verdade, até fora do combate, fora dessas questões argumentativas. O que eu fui fazer? Ajudar pessoas a se restabelecerem e a partir de certo momento eu fui ensinar pessoas a possuírem mais, mais confiança em Deus para poder resolver os seus problemas. Então, isso na verdade acabou sendo feito, infelizmente, mesmo em meio a brigas argumentativas absolutamente terríveis, ou mesmo em outras situações também, mesmo antes disso, antes de qualquer início de qualquer tipo de pregação, na verdade eu já tentava fazer isso mediante outros tipos de trabalho. Né? Então, não necessariamente pregacionais, mas pregação com atitude. Então já era feito antes, inclusive. Então não é porque outras pessoas eles colocaram eventualmente ali os irmãos para lutar e ele eventualmente foi ensinar pessoas que não lutavam. Tá, mas eventualmente esses irmãos que foram lutar nesses torneios para expandir, de certa forma, o jiu-jitsu, ou o jiu-jitsu brasileiro, né? Essa variação do jiu-jitsu, eles foram fazer isso a princípio sabendo qual era a ideia. Né? Então, eu só fui fazer isso não em relação às ideias, a princípio não em relação às ideias. Depois talvez eu não sei, as ideias em relação a pessoas da minha família. Eu fui fazer isso em relação a ideias que eu acreditava naquele momento. Né? E que talvez tenham sido indiretamente passadas por pessoas também inconsequentes. Né? É, ou pessoas em uma acumulação, ou pessoas que recebiam informações indiretas, é, eventualmente de pessoas da minha família, com o objetivo de eventualmente, ou não só de me atacar, mas me ensinar eventualmente um caminho que não era exatamente o mais correto. Eu acabei comprando a ideia, mas mesmo assim consegui levar também tranquilidade espiritual para muitas pessoas. E ideias importantes e interessantes. Então no final, mesmo que talvez eu tenha sido destinado, na minha visão de maneira errada, porque eu não poderia ser destinado desde criança para eventualmente sair lutando. Eu eventualmente lutaria, treinaria com os meus primos, os meus irmãos mais velhos e necessariamente eu seria treinado. E daí eu desistia das lutas e eu seria treinado para que eventualmente um dia enfrentasse outras pessoas. Bom, primeiro que eu nunca desejei isso. Eu sempre achei um nojo a minha fonte de vida ficar impedida por causa de argumentos duríssimos, né? Então eu não concordei com o treino que eventualmente foi levantado para mim desde criança. Se essa foi uma ideia racional, se os Greys concordam com o treino deles, eles querem isso para a vida deles, é um problema deles, né? Se os caras lá pegaram criança, foram lutar com o Rickson, que de repente era um pouco mais velho, e eles tomavam pau,
Tem que verificar se eles realmente concordavam com isso, entendeu? Eu não concordava com as questões argumentativas que eram lançadas para mim, mas eu não tinha argumento. Eu não tinha como me desvencilhar, era muito difícil. Minha fonte de vida foi impedida totalmente. Não acreditei que por bondade ou por trabalho eu conseguiria resolver ou sanar essa situação. Se isso de alguma forma veio depois a ser veiculado, no sentido de, hoje você tem preparo porque você, na sua vida, você sofreu questões argumentativas. Independente, isso nem deveria ter acontecido desde isso. Aliás, eu poderia aprender a mesma coisa sem precisar do pecado, ou da minha família, ou de pessoas depois da igreja. Eu não fui para. A princípio, eu não vim para minha família porque eu vim aprender resistência com ele. Aprender informações falsas e a me desvencilhar de informações falsas. E outra, isso teria que ter sido dito. Né? Isso não foi dito. Então isso não tem sentido nenhum. Eu não escolhi esse treinamento para mim. O que eu escolhi foi a vontade de querer esclarecer informações falsas. Isso sim, a luta contra a desinformação. Isso sempre. Isso sempre, desde criança. Agora, dizer que eu preciso desse treinamento das informações falsas deles, desde criança, inclusive que me faziam eventualmente desistir, que eu precisasse disso para eventualmente treinar, porque no futuro haveria questões de debate, pô, eu nem sabia que no futuro haveria debate. Então, se eles fizeram isso, se a minha família fez isso num processo racional, um processo previsto, eles estão totalmente errados. Porque sim, eu posso lutar contra a desinformação. Eu não posso ser preparado desde criança para lutar contra em questões argumentativas que vão lançar contra a minha pessoa, porque eventualmente estariam construindo a minha imagem em relação à questão argumentativa. Porque eu não quero isso, não quer dizer que não vou lutar contra a desinformação, porque a informação é sempre falsa. Mas eles querem, de repente, eu não sei, até parece um pouco improvável isso, mas vai que desejaram, para que eventualmente eu manifestasse a minha imagem de alguma forma de salvador ou de uma pessoa que tem conteúdo argumentativo para bater de frente contra informações falsas, que eles previamente vão lançar. Então um pouco dá a impressão que eles, em relação à família Grace, eles estavam planejando isso. Né? Eles falam, isso aqui eventualmente vai, já é um pouco mais velho, já vai eventualmente ensinar outras pessoas que não sabem lutar. Isso daqui, vamos colocar aqui para lutar, de repente eles quiserem, eu não posso falar nada. Colocar para lutar aqui para expandir o nome do jiu-jitsu de certa forma, eles vão lutar e ter o cartel deles. Então é aquela coisa, como se alguém da minha família fosse usado para ensinar. Talvez outras pessoas vai saber que em outras circunstâncias. Alguém da minha família pode ter sido utilizado para ensinar informações a pessoas que não conhecem o Evangelho, ou outros tipos de informação que são ocultistas para outras pessoas, num primeiro momento. Enquanto num segundo momento, eu ficaria eventualmente responsável sem saber por eventualmente bater de frente contra várias pessoas que levantariam um dado de forma contra mim. E porrada, e porrada, e porrada, e porrada. E ser nocauteado, ser nocauteado, ser nocauteado. Levantando, quer dizer, eu não concordo com esse processo. Acho que ninguém precisa eventualmente ser nocauteado para isso. Aliás, nem ser nocauteado injustamente com informações falsas. Mas era justamente para que você respondesse independente, porque eu tinha que provar que a informação era falsa para poder criticar a mentira da pessoa. Se você optou pela mentira, você está errado. Então, primeiro eu preciso verificar a informação falsa, provar que a pessoa é mentirosa em vários argumentos, que eventualmente foram mentirosos, até para que as outras pessoas acreditem que a informação é falsa, e aí eu tenho que atacar a mentira. Então, atacar a mentira eu sempre vou. Não porque isso seja uma coisa manipulada. Mesmo que seja, porque eu vou ter que responder do meu jeito. Manipulado ou não, porque o que importa é a luta contra a desinformação, mesmo que estejam manipulando contra mim. Mesmo que estejam usando isso de alguma forma, com o objetivo de fazer com que eu tenha uma imagem de uma pessoa que lute contra a mentira e depois eles vão me manipular por trás. Sendo eu, de alguma forma, um tipo de líder. Negativo. Isso pode ter acontecido. Eu não aceitei. Porque, então, meu objetivo é desvencilhar do objetivo desses caras. Que eventualmente querem fazer um que eu tenho desde criança um preparo argumentativo para lutar contra pessoas que vão me dar porrada, que vão bater firme, o que é pecado, não pode. Se eles me prepararam para isso, negativo, porque eu não aceitei. Mas você responde por luta contra a desinformação, sem aceitar o aspecto da competitividade, sabendo inclusive que muito disso ou é teste, ou é informação provocativa, ou é maldade fingida, como já havíamos trabalhado no canal. Não quer dizer que eu não tenha que responder a mentira. Por quê? O que acontece? Por mais que eu saiba que seja teste e seja algo manipulado ou fingido, automaticamente não quer dizer que eu não deva responder, porque alguém pode acreditar.
Mas agora eu não preciso da maldade desses caras, porque não, a motivação que eles vão me dar, ou a imagem que eles querem construir a partir de eu ser talvez um grande debatedor, ou um rei alguma coisa, é uma imagem que eu não quero. Porque seria fingida. Não quer dizer que eu não vou responder as informações por serem falsas. Mas o objetivo de eu me tornar um líder, ou como seria o objetivo dos Gracie, de expandir o nome do jiu-jitsu no mundo, eu não tenho talvez tanto esse objetivo. Tinha até certo ponto, mas também ensinando pessoas, por exemplo, no YouTube não só brigando, mas ensinando pessoas, inclusive usando o YouTube, mas não só para brigar, mas para ensinar pessoas informações verdadeiras. Porque aqui a briga acaba sendo informativa também. Mas o objetivo não é ser um líder, né? O objetivo é apenas expor informações, corrigir informações. Isso sim, mas isso eu vou fazer independentemente do objetivo. Eu já falei isso no canal, independentemente do objetivo deles. O objetivo deles é manipular, o objetivo deles é colocar você como rei e depois ficarem manipulando você como marionete, independente. Porque eu tenho que responder a mentira porque a opção deles é mentira e vou expor isso da parte deles. Seja família ou não, pessoas da igreja que eu também faço. E igreja que eu condeno atitudes. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, eu vou ter que responder do mesmo jeito, sabendo que eles optaram pela mentira, mas caso alguém acredite na informação falsa, estou aqui para esclarecer os fatos. Eu não preciso do objetivo deles de expansão, até de certa forma, do evangelho. Agora, não tanto de expansão do evangelho. Eu não preciso tanto do objetivo deles de expansão do que eles dizem ser certo, ou da minha construção de imagem como um lutador. Porque enquanto eles ficam lá ensinando que não sabe lutar, eu sou aqui o cara que está lutando, né? Como eventualmente os Gracie, alguns irmãos Gracie estariam lá representando o jiu-jitsu, enquanto outros estariam ensinando pessoas que não lutam. Não, mas eu no final, nas minhas lutas, eu acabei ensinando muita gente. Seja no YouTube ou fora. Ou no YouTube talvez menos, mas independente. Seja no YouTube ou fora, mas ensinei algum conteúdo que foi útil à vida das pessoas que eventualmente escutaram. E dizer que independentemente do objetivo de manipulação dos outros, se eventualmente seria de alguma forma construir uma imagem, ou porque eu estaria levando de alguma forma o evangelho no mundo, e hoje talvez eu não concorde mais com isso, não quer dizer que eu não tenha que corrigir informações falsas. Então uma parte do propósito sempre no final vai continuar sendo válida. Uma outra parte do propósito é inválida e eventualmente eu até posso ter caído nisso. Com o que eu não concordo. Não quero ser, desde criança, tomar porrada argumentativa de pessoas que são mais espertas do que eu. Sim, mas eu não queria que isso tivesse acontecido para eu aprender resistência espiritual para depois, eventualmente, a resistência contra os outros. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Inclusive, por ensinamentos certos, eu poderia não aprender a tomar porrada, apenas ter os conhecimentos corretos. Evitar a porrada, apenas responder aquilo que é o certo e errado. Sem situações de violência e pronto. Sem situações de violência contra mim, principalmente. Né? E mesmo depois que houve situações de violência contra mim, eu não precisaria da resistência dada pela minha inconsequente família. Que me provocou argumentativamente também com porrada. Eu não precisava desse treino. Se tivesse ensinado informações verdadeiras, bastaria. Não precisaria de treino em relação ao nocaute. No primeiro momento. Num segundo momento, você poderia, com muita tranquilidade, receber munido dessas informações verdadeiras, sem precisar tomar porrada aqui, sem precisar tomar porrada lá. Ou seja, veja que o objetivo deles é apenas demonstrar uma coisa muito guerreira, tem que ser uma coisa muito guerreira, não necessariamente, poderia ser uma coisa muito mais tranquila. Depois, nos debates posteriores também, com muita mansidão, poderia me desvencilhar dos argumentos. Acabou se tornando uma coisa muito, muito violenta, por várias influências que eu acabei recebendo. Pode até ser que não houvesse mancomunação, mas poderia ter havido. E mesmo não havendo mancomunação, não sei se teve. Pode ser que tenha tido, mas se não teve, de qualquer forma não, porque as frentes em que eu atuei, seja de igreja, seja de família, por exemplo, muitas vezes eram o mesmo comportamento. E, às vezes tem outros mesmos, até escola, em outras questões sociais. Era o mesmo. Era o mesmo negócio, não podia. Entendeu? Era o mesmo tipo de comportamento. Vamos argumentar para mulher, vamos argumentar para mulher, para mulher. O cara que ficou bravo, esse é o cara que vai querer responder. Para proteger os outros. Mas os outros teriam que ser repreendidos do jeito dele, do jeito certo. Não precisaria das questões argumentativas desse cara. Por isso que eu tenho razão também em responder. Mas é uma manipulação para construir minha imagem. Eu vou ter que responder do mesmo jeito. Por isso eu prefiro então desconstruir a imagem. Eu prefiro falar dos meus pecados, sexualidade, para não ter essa imagem de que é um líder,
para descaracterizar essa imagem e ao mesmo tempo responder as informações falsas dos outros. Né? Talvez foi um pouco diferente, mas sempre batendo de frente contra aquilo que é errado. Ah, mas eles estavam no final manipulando. Não, não importa, a informação é falsa, isso vai ter que ser corrigido. Não preciso que eles mintam para que eu tenha material no canal. Já teria, mesmo que eles não fizessem material nenhum, mesmo que fosse um material a menor. Mas não preciso, como disse Rica Perrone, ah, mas no final aqui, ah, mas agora você tem material porque eventualmente nós fizemos. Não, mas eu não queria ter esse tipo de material. Eu queria ter um material parecido, mas em menor quantidade, mas sim, que falasse sobre os mesmos temas, mas sem tanta treta. Poderia ter treta, mas numa quantidade menor. Não foi o que aconteceu. Vocês vieram o que não pode, porque o YouTube não podia ser usado dessa forma. Não pode pegar uma pessoa ali e não pode, não há autorização. Descaracterizando inclusive Rica Perrone. Não. Então não é isso. Ah, alguns dos gregos que foram destinados para ele também lutar. Destinados não predestinados, foram ordenados ali para lutar, para expandir o nome do jiu-jitsu no mundo. Eu não. Ah, mas no final você teve experiência de porrada. Pois é, mas eu não precisava dessas experiências de porrada. Se tivesse sido apenas a verdade, essas experiências de porrada e nocaute, né, seriam totalmente desnecessárias. Aliás, eram desnecessárias. Só que eles preferiram fazer o caminho da porrada. Me colocando no bojo. É pecado. Se a família fez isso, depois a igreja continuou, ou se a igreja reiniciou esse processo, porrada neles. Porrada neles, não há autorização para o uso da minha imagem como qualquer tipo de líder. Ah, mas você está fazendo os vídeos apenas respondendo informação falsa, descaracterizando a imagem de líder espiritual de alguma forma. Que eventualmente talvez eles tentaram tentaram me fazer vestir não, eles me vestiram com isso, né? Num primeiro momento. E num segundo momento, por mais que talvez tenham feito esse construto de uma imagem, sim, eu não quero ter essa imagem. Não quer dizer que eu não vou proteger pessoas que, na minha opinião, são oprimidas injustamente e que merecem repreensão justa, que tem que ser repreendidas com justiça, não com mentira, não com impedimento de fim de vida, quando eventualmente ela poderia ser punida de uma maneira rápida e não ficar sofrendo com mentira paulatinamente e sofrer apenas de uma maneira rápida, sem ter a sua fonte de vida impedida, com situações ou com repreensão verdadeira em relação a pecado específico. Mas se impedir a fonte de vida no pecado verdadeiro, não, por repreensão verdadeira aí não adianta. Né? Aí realmente não tem o que fazer, mas se realmente a repreensão for justa e verdadeira, aí sim, aí realmente não tem o que fazer, mas na mentira realmente não tem como. Se de alguma forma a minha imagem foi utilizada para isso, uma parte dessa imagem não cola, eu digo que não cola, não quero ser considerado como líder de qualquer coisa, e num segundo momento, não quer dizer que eu não vá responder para esclarecer informações que eventualmente, para pessoas que eventualmente acreditem. Informações falsas não só a meu respeito, mas sobre questão doutrinária. Então é isso aí, essa rápida comparação. E dizer que muitas coisas não foram necessárias. E é isso aí, valeu. Deus é bom. Não, muitas coisas não foram necessárias. Valeu.